Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Que Papai do Céu proteja cada um de vocês com muita saúde, é o que a tia Marcela deseja, certo? Hoje nós vamos continuar, né, falar sobre os animais, certo? Só que hoje nós vamos ver um conteúdo novo sobre os animais. Vamos dar uma olhadinha na nossa agenda? Bom, hoje a gente vai, conteúdo animais, continuação do conteúdo, certo? Nós vamos ver hoje a cadeia alimentar, né? O fluxo de energia, né? Que mantém um equilíbrio entre todos os seres, vivos no ambiente. Nós vamos ver esse conteúdo hoje. Vocês irão fazer as páginas 84 e 85. E a atividade extra, página 85, vocês farão a quarta questão. E farão as páginas 86 e 87 como atividade extra, certo? Então agora nós vamos ver a nossa... Abram o livro de vocês. Vamos ver aqui na página 81. Os seres vivos e o fluxo de energia na natureza, certo? Página 81. Vamos lá? Bom, para iniciarmos, né, é assim, gente. Nós sabemos que todos os seres vivos, os animais, os vegetais, todos os seres vivos, eles estão interligados, certo? Os animais, eles se relacionam, eles precisam uns dos outros, certo? Eles dependem uns dos outros para poder sobreviver. E nós iremos ver hoje a questão da alimentação dos animais, certo? Porque nós sabemos que os animais, muitos deles se alimentam de plantas, outros se alimentam de só carne de outros animais, né? Existem também os seres decompositores. Então, todos os seres vivos, eles têm uma ligação, certo? Eles têm eles se relacionam, eles precisam disso para poder sobreviver, certo? Então, todos os seres vivos desempenham um papel no processo natural que mantém o fluxo de energia na natureza e podem ser classificados em 3 níveis tróficos. Níveis tróficos quer dizer níveis alimentares, níveis de alimentação, certo? Quais são esses 3 níveis, certo? Os seres da natureza, eles são classificados em seres produtores, consumidores e decompositores. São esses 3 níveis. Cada um desses 3 níveis, né, produtores, consumidores e decompositores, tem a sua classificação, tem a sua... quais são os animais que vão se encaixar e quais são os seres vivos, onde as plantas vão se encaixar nesses níveis, certo? Então nós iremos ver agora, né, o conceito de cada um desses 3 níveis tróficos, ok? Vamos começar agora vendo o primeiro nível, que são os seres produtores, certo? Bom, o nome produtores, né, vem da palavrinha, né, a gente já pensa, produzir, é quem produz, né, é quem produz algo. Quem será que são os seres produtores? Bom, os organismos produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia alimentar, certo? Os organismos desse nível são classificados como autotróficos, ou seja, são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, certo? Não sendo necessário alimentar-se de outro ser. Então, quais são os seres vivos que se encaixam em seres produtores? Muito bem, são as plantas, são os vegetais, né? Então, as plantas, os vegetais, são seres produtores. Faz parte do primeiro nível trófico, né? O primeiro nível alimentar, né? As plantas são os seres produtores, por quê? Porque elas produzem o seu próprio alimento. Lembra do processo da fotossíntese? Nós vimos que a planta, a partir de todos aqueles recursos, ela produz o seu próprio alimento. Então, as plantas são os seres produtores, certo? Agora vamos conhecer os seres consumidores. Vamos ver o conceito e vamos ver também que os seres consumidores se dividem em vários tipos de seres consumidores, certo? Aqui a gente tem as imagens, ó.
São considerados seres produtores as plantas e as algas também, certo? Plantas e algas marinhas, certo? Agora iremos falar sobre os seres consumidores, né? Olha, vamos acompanhando, na página 81, ó. Lá tem o conceito de produtores, consumidores e também decompositores, certo? No caso dos seres consumidores, né, como o nome já indica, né, são os seres que se alimentam de outros seres vivos, né? Diferente das plantas que produzem o seu próprio alimento, os seres consumidores, eles não produzem o próprio alimento, né? Eles se alimentam de outros seres vivos, sejam plantas ou sejam outros animais, certo? Nós, seres humanos, somos classificados como seres consumidores, certo? Então, os organismos consumidores são, portanto, heterotróficos, certo? Porque se alimentam de outros seres vivos, certo? Bom, eles podem ser classificados, os seres consumidores, em seres consumidores primários, secundários, terciários, aí quaternários e assim vai, certo? Dependendo da cadeia alimentar que está se formando ali, certo? Então, os seres consumidores são os seres que se alimentam de outros seres vivos e eles podem se dividir em vários tipos de seres consumidores, ok? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem algumas imagens de alguns seres consumidores, certo? Aqui nós temos aqui a imagem de alguns mamíferos. Aqui temos um exemplo, ó, cadeias e teias alimentares. Temos aqui o ser produtor, né, uma planta, um consumidor primário aqui nesse exemplo. Aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês, ó. Temos a planta como ser produtor, onde se inicia, né? Primeiro nível trófico, depois temos o consumidor primário, que é, no caso, nessa cadeia é o gafanhoto. Depois temos o segundo consumidor, que é o consumidor secundário, que nesse caso aqui é o sapo. E ali nós temos uma cobra, que é o consumidor terciário. E se tivéssemos mais outro animal, né, seria o consumidor quaternário, certo? Aqui nós temos um exemplo, né, de uma cadeia alimentar, certo? Mas aí a gente pode observar aqui que está faltando aqui quais seres, né? Para fechar aqui, os seres decompositores. Muito bem, os seres decompositores. Aqui não está mostrando os seres decompositores, porque eu estou mostrando apenas, eu quero que vocês vejam aqui no exemplo, diferencie o que é um ser primário, um ser secundário e um ser terciário. Agora nós vamos entender por que o gafanhoto é um ser primário, por que o sapo é um secundário e por que a cobra é um terciário, ok? Vamos entender isso aqui. Falando disso, está na página 82, falando sobre os tipos de consumidores. Bom, vamos lá. Ó. Tipos de consumidores. Ó, os consumidores primários são aqueles que se alimentam do produtor. O gafanhoto é um consumidor primário porque ele está se alimentando da planta, no caso. Então, ele é considerado um consumidor primário, certo? No esquema anterior, o consumidor primário é o gafanhoto, certo? O organismo que se alimenta do consumidor primário é chamado de consumidor secundário, no caso o sapo. O sapo é considerado um consumidor secundário porque ele vai se alimentar do gafanhoto nessa cadeia alimentar, certo? Por isso ele recebe essa classificação de consumidor secundário, ok? No exemplo é o sapo. O consumidor terciário que se alimenta do secundário, no caso aqui a cobra, ela vai se alimentar de quem? Do sapo. Então por isso que ela é chamada de consumidor terciário, ok? Nessa cadeia alimentar que eu mostrei aqui como exemplo. Se no exemplo algum organismo estivesse alimentando-se do consumidor terciário, que no caso é a cobra, esse seria chamado de consumidor quaternário. E assim sucessivamente, certo? Porque a gente sabe que a relação dos animais, né, existe várias cadeias alimentares, certo? Nos ambientes, no ambiente aquático, no ambiente terrestre, certo? Existem vários tipos de cadeias alimentares. E esses animais que estão se alimentando, no caso desse exemplo, mas a gente sabe que eles se alimentam de outros, né? Então, uma cadeia, um animal que está nessa cadeia vai se alimentar de outro animal que está em outro e assim vai. Então, forma-se o quê?
né, uma grande teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares, certo? Agora vamos falar dos seres decompositores, certo, meninos? Na página 81. Aqui foi só para exemplificar, para a gente explicar para vocês os seres consumidores, né, para vocês entenderem. Bom, os seres decompositores, eles também participam da cadeia alimentar, certo? Mas aí eles já participam na parte da decomposição da matéria orgânica, da matéria morta, né? No caso, os animais, né? Quando os animais, no caso aquele exemplo que eu dei, no caso da cobra, né? Quando a cobra morresse ali, quem ia se alimentar, quem ia decompor o resto da cobra? Os seres decompositores, né? Que são as bactérias, os fungos, né? Vai fazer todo esse trabalho de decomposição dos seres mortos, né? E aí o que é que vai acontecer, ó? Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos. São exemplos de organismos decompositores, os fungos e as bactérias. Né? Fungos e bactérias. Lá no livro de vocês, página 81, ó. As bactérias e alguns fungos desempenham essa função na natureza. Durante a decomposição, alguns compostos são transformados em nutrientes que ajudam a fertilizar o solo, contribuindo assim para o desenvolvimento dos vegetais. Então, gente, é um ciclo, certo? É um ciclo que acontece na natureza, né? A planta, aí o animal se alimenta da planta, o outro vem e se alimenta daquele animal e assim vai. Aí, no fim, os animais, os seres decompositores fazem a decomposição da matéria orgânica, que vai servir de fertilizante para o solo, que vai servir de adubo para aquela plantinha de novo. E aí o ciclo continua, né? Vai continuando esse ciclo, né? Da cadeia alimentar, da alimentação, né? Da relação entre os seres vivos da natureza. Agora vamos falar um pouquinho da cadeia alimentar. Lá falando da cadeia alimentar na página 82, certo? E o que é uma cadeia alimentar? Certo? Deixa eu voltar aqui. E o que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que servem de alimento para outros, certo? Então a cadeia alimentar é isso, é uma sequência de seres vivos que servem de alimentos para os outros, ok? Eu mostrei para vocês um exemplo de cadeia alimentar, ok? Ó, a teia, porque a gente está vendo que é cadeia alimentar, mas existe a teia alimentar, que ela abrange várias cadeias alimentares dentro dessa teia alimentar, que é, como eu expliquei, um animal ele pode fazer parte de várias cadeias alimentares, certo? Então a teia, por sua vez, é a conexão de cadeias alimentares, né? Elas ficam todas interligadas. As teias são uma forma de compreender o funcionamento de um ecossistema. Uma vez um organismo, na maioria dos casos, não apresenta apenas um tipo de presa. É o que eu acabei de falar, né? A cobra, ela não tem só o sapo como alimento, né? A cobra também pode se alimentar de um roedor, né? Então ela já vai fazer parte de outra cadeia, né? Aí vai interligando várias cadeias alimentares, formando a teia alimentar, certo? Aqui o exemplo de uma cadeia, ó. Temos aqui o ser produtor, o capim, consumidor primário, o inseto, consumidor secundário, o pássaro, consumidor terciário, né, um gavião, e os fungos ali, né, que são os animais, são os seres decompositores, né, que vai decompor a matéria orgânica, que vai servir de adubo para uma nova plantinha, né, e começar, né, tudo de novo o esquema da alimentação. Vocês estão compreendendo o que eu estou explicando? Pronto, né? Então, agora, meus queridos, eu vou pedir para que eu espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha falado com muita clareza, né, explicado, né, sobre todos os que são níveis tróficos, né, que são os níveis alimentares, né. Quem é o primeiro do nível trófico são os produtores, depois vem os consumidores, depois os decompositores, né. E os consumidores, eles se classificam dependendo daquela cadeia alimentar, né, em consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim vai. E o papel dos seres decompositores, que é tão importante para a natureza, certo? Os seres decompositores, eles fazem desempenham um papel, né, muito importante
para manter, né, o equilíbrio também da natureza. E a gente sabe, né, que essa questão da poluição, do desmatamento, da devastação das matas, né, destruição de habitats de animais, tudo isso, né, a caça ilegal de animais, tudo isso, gente, vai mexer com o ecossistema, vai mexer com as cadeias alimentares, certo? Então vai causar sim um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio na cadeia alimentar, certo? Se um animal ele não tiver, se o animal for extinto, o que isso pode causar? Pode causar uma superpopulação de alguma espécie de animal, onde aquele que foi extinto se alimentava dele, certo? Por não ter, né, como esse animal não vai ter mais aquele predador, então a população vai aumentar daquela espécie de animal, né? Então isso vai causar sim um grande desequilíbrio no ambiente, né? Causando transtornos, né? Tanto para as pessoas, né, como para a própria natureza, certo? Então, é muito importante, né, a questão da conscientização, para você preservar, você não poluir, poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas, porque as cadeias alimentares, os ecossistemas se formam em vários ambientes, certo? Então é muito importante essa conscientização de todos nós, ok? Meus queridos, agora vocês vão fazer leitura da 81 até 83. Em seguida, vocês vão fazer a página 84 e 85 e nós retornaremos com as correções. Peço agora que vocês deem uma pausazinha no vídeo para fazer as atividades. E daqui a pouquinho vocês retornem, tá bom? Até já! Bom, voltamos com as correções. Nós primeiro vamos corrigir a página 80, que foi a atividade extra, certo? Eu passei como atividade extra a segunda questão da página 80. Estão lembrados? Eu também não esqueci que eu passei também a página 77, a quarta questão, onde vocês iriam pesquisar sobre os cuidados com os ovos e com a alimentação dos filhotes da garça branca grande, não foi isso? Muitos de vocês me enviaram a foto e eu já vi a pesquisa realizada. Agora vamos ver aqui a página 80, a segunda questão, certo? Tem assim: explique com suas palavras. Aí você vai conferir aqui se está no mesmo sentido, ok? Porque pode sim ser com as palavras de vocês, contanto que tenha sentido com o que está perguntando. Vamos conferir. Porque o aquecimento global é uma ameaça aos lagartos? Essa questão aqui é referente ao texto que vocês leram, né? Sobre o problema do aquecimento global com relação à população. Porque a preocupação com os lagartos, com referência ao aquecimento global, né? Então, qual seria a resposta? Vamos conferir, ó. Porque o que é o aquecimento global, né? É o aumento da temperatura do planeta Terra, certo? Ocasionado pela poluição de gases poluentes. Então, por conta disso, a temperatura da Terra ela aumenta, certo? E ela vai gerar várias consequências. Vai mexer realmente no ambiente. Então, com relação a esse texto dos lagartos, é o seguinte: o aumento da temperatura fará com que os lagartos passem mais tempos escondidos, sem conseguir buscar alimento, nem se reproduzir ou servir de alimento para outros seres. Então é isso que vai acontecer, ó. Eles vão ficar muito mais tempos escondidos porque por causa da temperatura muito alta, né? Então tem como. Eles não vão conseguir alimento, não vão conseguir se reproduzir e nem vão servir de alimento para outros seres do ambiente, né? Então, o que é que vai acontecer? Os animais que se alimentam deles, muitos irão morrer, né? Exatamente. Então é isso que vai acontecer. Letra B. O que o ser humano pode fazer para diminuir o aumento da temperatura e reduzir os problemas causados por ela? Bom, deve reduzir as emissões de gases poluentes que causam o aquecimento global, reduzir a produção de lixo, economizar água e energia elétrica. Aqui são alguns exemplos. Você pode ter colocado muito mais coisas, certo? Não tem problema nenhum, não. Ótimo. E se você colocou, se está incompleto, vocês agora vão corrigir e completar, ok?
Agora nós iremos fazer a correção da página da tarefa de hoje, né? A página 84. Bom, na primeira questão tem assim, ó. Desenhe uma cadeia alimentar com os seres vivos abaixo. Já tá dando aqui os nomes dos seres vivos que vocês vão formar uma cadeia alimentar, certo? Que é o pássaro, o gafanhoto, o capim e a cobra. Como tá dando aqui todos os nomes dos animais, dos seres vivos, né? Porque tem um capim também, né? De todos os seres. Então, o primeiro aqui que você vai colocar na cadeia alimentar, que você vai desenhar, é o capim, não é isso? Depois o capim, quem vai se alimentar do capim? A setinha da cadeia alimentar, você vai fazer da setinha do capim para o gafanhoto, apontando para o gafanhoto. O gafanhoto vai comer o capim, não é isso? E quem vai comer o gafanhoto? Isso, o pássaro, né? Aí a setinha do gafanhoto para o pássaro. E quem vai comer o pássaro aqui nessa cadeia alimentar? Isso, a cobra, né? Muito bem. Vamos passar aqui para a correção da página 84. Pronto. Então, a cobra, certo? Então, vocês fizeram aqui o desenho. Agora vamos ver a letra A. O que é que está pedindo na letra A? Como você explicaria a sequência de seres vivos mostrada na cadeia alimentar que você montou, certo? Então, vamos ver aqui como é que é mais ou menos essa explicação e você confere aí junto com a sua resposta. Ó, o gafanhoto se alimenta do capim, o pássaro come o gafanhoto e serve de alimento para a cobra, certo? Quem serve de alimento para a cobra? O pássaro, viu? Ao morrer, a cobra é decomposta e os nutrientes formados a partir desse processo servem de adubo para o capim, certo? Aqui a gente está explicando a cadeia alimentar, como é que ela é, certo? Porque aqui ele está te dando o último animal, que no caso o último ser, que é a cobra, certo? Mas aí na letra B diz assim, ó, está faltando um integrante fundamental nessa cadeia alimentar. Você sabe dizer qual é? Qual é, gente? Justamente para finalizar com o que foi informado aqui, ó. Ao morrer, a cobra é decomposta e os nutrientes formados a partir desse processo servem de adubo para o capim. Quem é que vai fazer essa decomposição? É justamente os seres que está faltando nessa cadeia, na letra B. Os decompositores, certo? Para fechar essa cadeia alimentar. Está faltando os seres decompositores. Deu certo? Ótimo. Agora vamos para a página 85. Bom, na página 85, vamos ver aqui, ó. Na segunda questão diz assim: complete as frases com o nome dos níveis tróficos e localize as palavras no diagrama. Vamos ver na letra A. Você coloca, completa, no item A, B e C, e depois você vai procurar no diagrama essas palavrinhas, certo? E marca no diagrama. Na letra A diz assim: as plantas produzem seu próprio alimento e por isso são classificadas como seres produtores, né? B, todos os animais são consumidores. Eles se alimentam de plantas ou de outros seres vivos. Exatamente, né? Os animais, eles podem ser, como a gente já viu, né? Eles são consumidores. Aí eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, né? Os herbívoros são aqueles que se alimentam só de vegetais. Os carnívoros são os que se alimentam de carnes. E os onívoros são os que se alimentam de vegetais e também de carnes, certo? Na letra C diz assim: são os seres responsáveis por decompor restos de plantas e animais mortos. Quem são? Os decompositores, certo? Aí vocês vão procurar essas palavrinhas no diagrama e vão marcar e completar as frases. Terceira questão, diz assim: preencha as lacunas na cadeia alimentar com o nível trófico de cada ser vivo. Aí aqui temos planta, borboleta, sapo, fungos e bactérias, né? Aqui é um exemplo de cadeia alimentar. Então a planta ela é o quê? Aí embaixo você coloca. Olha se colocaram certinho. Produtor, né? Nesse caso. A borboleta, como ela está se alimentando da planta, do produtor, então ela é chamada de consumidor primário. O sapo vai se alimentar da borboleta, então ele é o consumidor secundário. E os fungos e as bactérias são os decompositores. Muito bem, tudo certo? Ótimo. Aí eu estou passando para vocês. Vamos ver aqui a nossa agenda novamente. Eu estou passando aqui para vocês, ó, atividade extra
página 85, quarta questão. Questão 4, vocês vão fazer no caderno de criatividade e alegria. E em seguida farão as páginas 86 e 87. Deixa eu explicar. Lá na 87, na sétima questão tem assim. Página 87 tem assim. Junte, na sétima questão, junte-se a um colega e discutam as questões a seguir. Registre as respostas no caderno. No caso aqui, você não vai fazer com um colega, você vai fazer individualmente. Esses dois itens, vocês vão fazer no caderno de vocês, certo? Individualmente, né? Não tem como se juntar com um colega nesse momento, certo? Então, vocês vão fazer sim essa atividade. Vão fazer a 86 e a 87 até a sétima questão, ok? Vão fazer a quinta, a sexta e a sétima. São 3 questões nessas 2 páginas. E a sétima vocês vão fazer individualmente, respondendo no caderno de vocês. Ó, tem assim. O que pode acontecer se uma mudança no ambiente causar a extinção dos consumidores terciários de uma cadeia alimentar? Vocês também podem pesquisar ou então responder de acordo com o que vimos aqui nas explicações e na leitura que vocês irão fazer. Mas podem também ficar à vontade para pesquisarem. E se os produtores forem extintos? Certo? Podem pesquisar também e anotem essa sétima no caderno, as respostas. Então, meus queridos, é isso, certo? Deixa eu só voltar aqui, pronto, ó, correção. Ó, correção na página 84. Pegaram tudinho, bem direitinho. Qualquer coisa, pausa para ver. Página 85. Ok? Então é isso. Como eu sempre te falo, né? Estudem, façam bastante leitura, não deixem de estudar. E fiquem com Deus, viu? Até a nossa próxima aula, viu? Beijos pra vocês.